Salut, bienvenue à ce cours de français. Aujourd'hui, nous allons lire un texte. Então, olá, bem-vindos a esta aula de francês. Na aula de hoje, nós vamos ler um texto que tem um pouco a ver com a última matéria que a gente viu, que foi o imparfait, né? O imperfeito. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você quiser e puder contribuir com o meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as formas que você pode fazer isso. Então hoje a gente vai ler um texto. O texto se chama Teotihu à Tahiti. Teotihu é o nome de uma pessoa, né, o nome de um dos personagens desse texto, desse diálogo. E Teotihu à Tahiti, né? Teotihu em Tahiti. Tahiti é uma ilha da Polinésia Francesa. Então a gente vai ler um diálogo entre Teotihu e Félix. São dois amigos que estão conversando sobre essa viagem que o Teotihu fez para o Tahiti. Então, Teotihu começa falando: Salut Félix. Salut Félix. E o Félix responde: Teotihu, c'est toi. Tu es rentré? Ça va? Então, Teotihu, c'est toi, é você, né? Tu es rentré, você já voltou, você voltou, você retornou. Aqui no conjugado no passé composé, né? Fazer uma pequena revisão do passé composé, que é o verbo principal no particípio, né? No particípio passé, e a presença de um verbo auxiliar, que pode ser o verbo être ou avoir. Para o verbo être, nós temos uma lista, né, de verbos. Normalmente são verbos que indicam movimentação. Então, ir, vir, subir, descer. E também com verbos pronominais. Né? S'habiller, que é se vestir. Se lever, que é levantar-se. Se laver, que é lavar-se. Então, no caso do rentrer, vai usar o auxiliar être. Tu es rentré, você voltou. Ça va, né? Tudo bem? Aí o Teotihu responde: Ouais, très bien. C'était vraiment super. Então, o é uma forma mais coloquial de falar oui, né? Que é sim. Pode falar oui ou ouais. Très bien, muito bem. C'était vraiment super. E aqui nós temos o primeiro verbo no imparfait, que é o verbo être, junto com esse pronome demonstrativo, né? A gente já viu a forma no presente, que é o c'est, que está aqui em cima. E tem a forma no imparfait, c'était. Tá? Os usos vão ser os mesmos do c'est. A gente já viu a diferença do c'est para o il est algum tempo atrás. Os usos são os mesmos, tá? Só que agora o c'est você usa para o tempo presente, o c'était você vai usar para o tempo, para falar no passado, né? Com esse sentido do imparfait. E aqui um dos usos do imparfait é justamente esse, fazer uma descrição no passado. Então ele está descrevendo como é que foi a viagem dele. C'était vraiment super. Foi realmente, verdadeiramente legal. Super, né? Legal. Então está fazendo uma descrição de algo que aconteceu no passado. Então vai usar o imparfait. É um dos usos do imparfait. E aí o Félix fala: raconte. Raconte é o verbo raconter, que é o verbo contar, no sentido de contar uma história, tá? E não de contar dinheiro, contar número, né? Contar uma história. Raconter. Raconte, né? O imperativo, né? Conte. C'était comment. E aí de novo o uso do c'était para indicar, para indicar uma descrição no passado, né? Comment, como, né? Como foi. E é importante ter isso na cabeça, porque em português a gente não usa o imperfeito nesse sentido. A gente usa o passado, né? O pretérito perfeito, né? Então, como é que foi? Ah, foi legal, minha viagem foi legal. A gente não fala minha viagem era legal. Minha viagem foi legal. Em francês vai usar o imparfait, tá? C'était super. C'était comment? Como foi? Comment étaient les gens? Comment étaient les gens? Como eram as pessoas, né? Gens, gente, pessoas. Aqui
um uso muito mais parecido com o português, a gente também fala no imperfeito, como eram as pessoas lá no Tahiti. E em francês também vai usar um parfait. Outra coisa interessante que, repare, a gente tem aqui no commun, ele termina com uma consoante e a palavra que vem depois começa com vogal. Então, normalmente, a gente faria a ligação, né, da consoante com a vogal, commun tété. Mas, no caso do commun, a gente não faz a ligação, commun était, tá? Sem ligação. A única exceção a essa regra, a gente sabe que sempre vão ter exceções em algumas regras, é com o verbo aller. Por exemplo, quando eu falo comment allez-vous, aí sim eu faço a ligação do T com A. Comment allez-vous, né? Que é como vão vocês, como estão vocês. Essa é a única exceção que eu faço a ligação. Para o resto, eu não faço a ligação. Comment était. Comment étaient les gens? Como eram as pessoas? Comment est la nature? Como é a natureza? Comment est la nature? Qu'est-ce que tu as fait? O que você fez? Né? Lá no Tahiti. E aí o te ou tu vai falar o que ele fez no Tahiti. E vai descrever, e a gente vai reparar que quando ele descreve as coisas no passado, ele usa um imparfait. Então ele fala, Tahiti, c'est génial. Tahiti é genial. É um outro adjetivo bastante usado. C'est génial. C'est la liberté pour les enfants. C'est la liberté pour les enfants. É a liberdade para as crianças. E ele continua. J'étais dehors toute la journée. Je me levais tard et tout de suite après, avec mes copains, on allait dans l'eau. J'étais dehors toute la journée, né? Eu fiquei fora. Assim, dehors quer dizer fora. No sentido de que durante toda a estadia dele no Tahiti, ele ficou na rua, né? Ficou aproveitando o lugar. Em vez de ficar dentro de uma casa ou dentro de um hotel, ele ficou na rua aproveitando o lugar. É esse o sentido. Então, j'étais dehors toute la journée. Eu estava fora, né? Toda a jornada, todo dia. Journée também pode ter sentido de dia. Je me levais tard. Eu me levantava tarde. Aí o imparfait para descrição no passado, né? Eu me levantava tarde. E aqui a gente tem a conjugação no imparfait de um verbo pronominal. Mas a conjugação de verbo pronominal, quando ele é regular, vai ser igual de um verbo sem ser pronominal. Então, o verbo se lever, que é o verbo levantar-se, é um verbo regular, né? Termina em ER. Então, as terminações desse verbo, a gente já viu a terminação do imparfait. Então, a gente usa as mesmas terminações, a diferença é que agora vai ter um pronome acompanhando o verbo, que é o pronome me, né? O pronome de primeira pessoa. Então, je me levais, eu me levantava. Je me levais tard, me levantava tarde. E tout de suite après, avec mes copains, on allait dans l'eau. E tout de suite, quer dizer, logo, né? Sentido de logo. Então, tout de suite après, logo depois, né? Tout de suite também pode ser de repente, né? Uma coisa que acontece rápido, de repente. Então, de repente, depois, logo depois, avec mes copains, com os meus colegas, on allait dans l'eau. A gente ia para a água. Tá? O verbo aller no imparfait também é a mesma coisa, indicando uma descrição no passado. Tu imagines, você imagina le lagon lá, juste devant la maison. Então, le lagon é lago, né? O lago lá, justo em frente à casa, né? Bem de frente à casa. Et puis, le deuxième jour, on a pris un bateau pour aller visiter l'île aux oiseaux. Então, et puis, depois, le deuxième jour, né, o segundo dia, on a pris un bateau, a gente pegou um barco, né, bateau. Pris é o verbo prendre, que é o verbo pegar, tomar, né, tem vários sentidos. Aí no passé composé, né, a gente pegou um barco. Repara que aqui eu estou usando passé composé
porque eu não estou fazendo uma descrição de nada, né? Eu estou afirmando, estou dando tô falando de uma ação específica no passado, né? Uma ação pontual. A gente pegou um barco para ir visitar, né? Pour aller visiter l'île aux oiseaux, né? A ilha dos pássaros. C'était très beau, né? Foi muito bonito. On était libre, a gente estava livre, a gente era livre, né? Je pouvais pêcher, nager. Então, eu podia, pouvais, é o verbo pouvoir, é o verbo poder, que no presente ele vai ter uma conjugação irregular, né? Lembra? Je peux, tu peux, il peut. No imparfait, ele se comporta como um verbo regular. Je pouvais, tu pouvais, il pouvait. Eu podia pescar, pêcher, pescar, nager, nadar. Dois verbos novos aí pra gente, pro nosso vocabulário. Pêcher, que é pescar, nager, nadar. Un jour, j'ai pêché un petit poisson dans le lagon. J'étais avec mes parents. Então, un jour, um dia, eu pesquei um pequeno peixe, poisson, peixe. Já pêché, né? E, mesmo verbo pescar agora no passé composé. Repara que aqui de novo eu não estou fazendo uma descrição, eu estou falando de uma ação pontual. Eu pesquei um peixe, tá? Eu não estou fazendo nenhuma descrição do que aconteceu. Eu pesquei um peixe. Então, pesquei um pequeno peixe dans le lagon, no lago. J'étais avec mes parents. Eu estava com meus pais. Aqui eu estou usando GT porque estou fazendo. Aí sim eu estou fazendo uma descrição da situação. Naquele momento eu estava com meus pais. Je suis triste d'être à Paris. Eu estou triste de estar em Paris. Tá? Então, triste, né, adjetivo. Escreve igual ao português, né, triste, mas se fala diferente. Triste. Je suis triste d'être à Paris, estar em Paris. E lembrando sempre, quando eu estou falando de uma cidade, né, eu sempre utilizo o pronome a, tá? A preposição a, tá? Então, je suis à Paris, eu estou em Paris. J'habite à Rio, né, eu moro no Rio. É sempre preposição a. Il faut retourner au collège. Il faut. Isso é bem interessante. Esse verbo for aqui, na verdade, o verbo é o verbo falloir, tá? Que significa ser necessário. Ser necessário alguma coisa, né? Fazer alguma coisa. E ele é um verbo que não se conjuga, ele é impessoal. Ele não se conjuga em todas as pessoas, né? A gente sempre usa esse verbo na terceira pessoa do singular. Como aqui no caso, il faut. Essa forma aqui, il faut, é a forma no presente, tá? Então, é necessário. É necessário alguma coisa, fazer alguma coisa. O que? É necessário retourner au collège. Né? Retornar ao colégio, voltar ao colégio. Oh non, ou não. Je veux retourner à Tahiti. Eu quero voltar, retornar ao Tahiti. Tá? E aí Félix pergunta: on se voit demain? On se voit, né? A gente se vê amanhã. Voa, verbo voar, verbo ver. Aqui no presente, né? On se voit, a gente se vê. A gente se vê amanhã. Tu viens chez moi? Você vem na minha casa? Tá? Uma coisa interessante que acontece em português também, né? O uso do verbo no presente, mesmo com esse sentido de futuro, porque aqui ele está falando do futuro, né? A gente se vê amanhã, né? Amanhã é futuro. O mais lógico seria usar o verbo no futuro. A gente se verá amanhã. Mas a gente pode usar no presente com esse sentido de futuro, que não tem problema, né? É possível. Em português a gente faz isso, a gente se vê amanhã. Eu vou ao shopping amanhã. Né? É sempre nesse sentido de futuro. A gente usa o presente, a gente pode usar o presente com sentido de futuro. Em francês é a mesma coisa. On se voit demain, a gente se vê amanhã. Tu viens chez moi, você vem na minha casa. E o teu tu responde: ué, cool. Sim, né? A gente já viu ué, sim, cool. Cool é uma forma do inglês, cool, né? Que é legal.
Então, sim, legal. E toi, tes vacances? Né? E você, as tuas férias? Agora ele pergunta pro Felix como é que foram as férias dele. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, dar like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você puder e quiser contribuir com o meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as formas que você pode fazer isso. Então, ficando por aqui. Até a próxima aula. Au revoir.